Fala Físio! Eu sou Ramon Scatolin, fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, com ênfase em biomecânica do ombro e atualmente através da First Fisioterapia Especializada e dos cursos que eu venho lecionando nas aulas, eu tenho buscado ajudar os pacientes que me procuram com dor principalmente e você profissional, onde eu tento compartilhar aquilo que eu estudo e faço pautado pelas evidências científicas para te ajudar a melhorar no dia a dia clínico e contribuir com a fisioterapia. Esse vídeo aqui é o segundo da nossa semana da Expert em Ombro e hoje eu vou te ensinar um passo a passo que é diferente de uma receita de bolo. Esse passo a passo ele vai te mostrar o caminho, o raciocínio, as ferramentas, o que não fazer, o que fazer, mas cada paciente vai exigir o seu raciocínio clínico. Por isso que eu quero te ajudar a pensar dentro desse caminho das evidências, dentro do caminho daquilo que funciona, para que você não só aumente a efetividade do seu tratamento, mas também melhore a adesão dos seus pacientes, melhore a satisfação dos seus pacientes e também a sua, em poder ajudar realmente as pessoas com condições dolorosas no ombro. E claro que se isso acontecer, a causa disso vai ser mais indicações dos pacientes satisfeitos com o seu atendimento e potencialmente um aumento na sua agenda também. Então fica comigo que nesse vídeo a gente vai trilhar esse caminho juntos. No primeiro vídeo aqui da semana da Expert em Ombro, eu comentei sobre alguns tipos de erros ou tipos de abordagem que não geram um resultado tão satisfatório e talvez estão presos lá no passado, nos anos 80 e 90. Citei algumas coisas, alguns exemplos e muitos de vocês mandaram perguntas aqui, tiraram dúvidas. Eu vou fazer de tudo para responder todo mundo para que a gente saia realmente com um plus, aí, a gente saia com a cabeça aberta no final da semana da Expert em Ombro, mas a gente tem que pensar nisso, né? Há muito tempo atrás pensava-se em trabalhar o manguito isolado, pensava-se que a dor era proporcional à lesão, ao dano tecidual, pensava-se que para tratar o ombro você precisava de técnicas passivas, que o repouso era bom, vários mitos que foram caindo, várias coisas que a ciência foi derrubando ao longo do tempo. E a minha ideia é resumir isso para vocês de uma maneira concisa e absorvível. Por quê? Eu não quero encurtar caminho para vocês. Não existe fórmula mágica do tipo faça uma coisa hoje e amanhã você vai ser o maior do mundo. O que existe é muito esforço, muito estudo. E o que eu quero passar para vocês em uma semana é o meu esforço. É o tempo que eu investi para estudar, o tempo que eu passei traduzindo, lendo o artigo, tentando entender o que ele queria passar, vendo as revisões, testando, colocando em prática no paciente aquilo que o artigo estava me mostrando, as técnicas dos cursos que eu fiz, que eu investi para aprender. Então assim, eu quero fazer um resumo daquilo que eu me esforcei para aprender e estou querendo compartilhar com vocês. Essa é a ideia central. Não pense que do dia para a noite tudo vai acontecer, mas eu sei que se você está aqui é porque você quer dar algo a mais, é porque você já está se esforçando a mais. Então eu quero te ajudar nessa caminhada para que você possa ajudar também o seu paciente. Agora eu vou pedir para você pegar papel e caneta e anotar tudo que eu vou falar, se fizer sentido para você, para depois você também estudar esses pontos. Então, o que para mim, Ramon, tem que ter no tratamento das disfunções do complexo do ombro, nas condições dolorosas? Como sempre, pessoal, tudo começa por uma ótima avaliação. Se você tiver uma boa avaliação, a chance do seu tratamento deslanchar, evoluir, do seu paciente realmente perceber a diferença é muito maior. Você precisa aumentar o que nós chamamos de acurácia diagnóstica. E tudo isso começa muito antes até, se você já pensou em testes, em coisas manuais, e vamos voltar no mais simples ainda. Na HMA, na coleta da história, na classificação de irritabilidade, né, o quanto esse paciente, o comportamento de dor dele, as red flags e yellow flags, vamos organizar isso. Então quando eu começo uma avaliação, eu
penso que o fisioterapeuta faz uma avaliação, um diagnóstico cinético funcional. Então ele vai avaliar aquilo que tem de disfunção do movimento e daquilo que traz dor ou incapacidade para o paciente. Dentro disso, nós precisamos excluir algumas coisas que são primordiais, como, por exemplo, as bandeiras vermelhas. Bandeiras vermelhas são aquelas coisas que impossibilitam da gente atender o paciente. Por exemplo, o paciente que teve um trauma agudo, né? Caiu, teve uma fratura, uma suspeita de fratura, não é o momento ideal da gente atender, né? Vai ser outro profissional que vai participar dessa fase de uma lesão. Nós, fisioterapeutas, não vamos atuar nesse exato momento. Então, essa é uma bandeira vermelha, não é um paciente para você, fisioterapeuta, né? Às vezes um paciente, por exemplo, que tem uma dor sem padrão mecânico, né? Uma dor que não se comporta para mais ou para menos conforme algum movimento, o paciente tem perda de peso recente, histórico de câncer na família, tudo isso pode acender um alerta vermelho. E a bandeira vermelha não é simplesmente só para você se resguardar, claro, para você não atrapalhar mais do que ajudar o paciente, mas para poder encaminhar ele também, né? A fisioterapia é uma profissão de primeiro contato, o paciente pode ir direto na sua clínica, direto no seu atendimento aí, e você precisa saber identificar isso para poder encaminhar ele e ajudar no tratamento dele, mesmo que não seja através das suas mãos. Outras coisas que você pode identificar nessa avaliação seria a bandeira amarela, né? Aquele paciente que deve ser compartilhado com outro profissional, seja psicólogo, médico, nutricionista, endocrinologista, enfim, coisas que aparecem ali na avaliação que você só vai descobrir se você fizer uma HMA bem feita, que leva o paciente a ser compartilhado com outro profissional da saúde, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Ainda dentro da avaliação, para identificar essas coisas, perguntas simples são muito relevantes, mas eu quero pegar em cima do diagnóstico cinético funcional. Talvez, se você tiver um bom roteiro de tomada de decisão para entender o que está aparecendo nesse paciente, às vezes só no relato dele, né? Por exemplo, não consigo levantar o braço mais que isso, não consigo escovar o dente com esse braço, eu tenho muita dor quando eu vou trocar a marcha do carro dirigindo. Então, tudo isso são sinais clínicos que ele já está te antecipando, ele está falando ali na HMA e deve ser considerado. Outra coisa, a classificação, né? Irritabilidade. Esse cara já acorda com dor, qual o movimento que exacerba a dor, que piora a dor dele, qual movimento alivia, poucos movimentos já geram alívio daquela preferência que ele tem ali, quando eu repouso a dor melhora. Quanto tempo em repouso para essa dor melhorar? Então, tudo isso são sinais clínicos que só na HMA, conversando com o paciente, você já vai coletando e vai enriquecendo a sua avaliação e começando a criar um raciocínio clínico. Eu até falei outro dia que às vezes quando eu levanto da cadeira para começar a análise clínica, pôr a mão na massa, para mim já tem pelo menos 2 caminhos ali muito claros de probabilidades, de prognósticos para aquele paciente que eu estou avaliando. Então, a base do diagnóstico cinético funcional é essa, você entender o padrão, né, o comportamento da dor, a irritabilidade e quais são as características que antes mesmo de você fazer algum tipo de análise clínica manual, você já percebe que o paciente tem, né? Restrição de movimento, dor em algum movimento específico, enfim. Esse é o primeiro passo ali e é um dos mais importantes, para ser bem sincero. Feito isso, o que complementa a sua avaliação? Testes clínicos. Por exemplo, eu posso mensurar a força. Mas eu não tenho nenhum equipamento para isso. Tudo bem, a gente pode usar a regra do Kendall, manual, que vai até 5, ou graduar a força. Não tem problema, o importante é você tentar identificar essas diferenças. Olha, eu tenho um dinamômetro manual, ótimo, muito bom. Olha, eu tenho um isocinético, né? Perfeito. Tudo bem, a gente vai ter parâmetros para comparar pré, durante, pós-tratamento, isso é muito relevante também. Olha, eu tenho um inclinômetro, né? Eu tenho o próprio goniômetro. Quem tem e quer anotar esses valores para encontrar essas diferenças ao longo do caminho, né? E até mesmo para diagnóstico, isso é muito importante, né? Então, vou mensurar, vou analisar movimento, força, mobilidade passiva e ativa. Tudo isso parece simples, mas às vezes a gente até ignora, né? E para complementar isso, eu acho que a cereja do bolo ali para fechar uma avaliação bem feita são os testes. Sejam testes funcionais, se você encontrar essa necessidade. Às vezes, num primeiro momento, vai ser difícil fazer esse tipo de teste,
e também os testes ortopédicos, né? Os testes especiais. A gente tem hoje conjuntos de testes que nos levam a uma acurácia diagnóstica muito maior. E reparem que na ordem de tudo que eu falei, os testes praticamente são a última coisa que a gente faz na avaliação. Como eu disse, eles são a cerejinha do bolo, a estrutura já está pronta, a avaliação está montada, seu raciocínio já está bem encaminhado, mas eu vou fazer os testes para incluir ou excluir hipóteses que eu tenha criado durante essa avaliação. Então é muito importante que você finalize ali cercando-se de certezas ou incertezas através de testes e de preferência conjuntos de testes, né? Os clusters. Por exemplo, eu tenho contas matemáticas que mostram que se eu tenho 3 positivos dentro de 5 testes específicos para sintomas de impacto, eu estou realmente diante de um paciente que está tendo o sintoma de impacto. Então eu incluo essa condição. Então a gente tem clusters, conjuntos de testes que melhoram essa cereja do bolo da avaliação. Ainda dentro da avaliação é importante que você faça diagnósticos diferenciais. Entender se existe também com os testes especiais algum envolvimento neural. Além disso, você também pode observar se existe algum envolvimento de ponto gatilho, porque o ponto gatilho ele pode ter um padrão onde ele irradia a dor, onde ele reproduz a dor do paciente, e essa é uma dica bem relevante. Se o seu paciente apresenta ponto gatilho ativo, lembrando que é normal ter ponto gatilho, todo mundo tem. A diferença é se é um ponto ativo ou latente, principalmente essa divisão. Porque o ponto ativo é aquele que realmente reproduz a dor do seu paciente. Quando você palpa, ele fala, nossa, essa é a dor que eu sinto no ombro. E eu posso ter um ponto gatilho ativo satélite, ou seja, ele não está na região de queixa principal, né? Ele está em outra região e quando eu palpo ele reproduz a dor lá na queixa principal. Então, fazer o diagnóstico diferencial de dor neuropática, de envolvimento neural, de pontos gatilhos sendo a causa principal da dor, porque às vezes eu até vou achar um ponto gatilho que reproduz a dor de maneira similar com o que o paciente sente, mas isso não vai resolver o caso dele, eu vou precisar agir em outras frentes que eu vou falar já já. Mas investigue, se tiver um ponto gatilho ativo que reproduz realmente a dor, né, a dor for familiar para o paciente, você deve também atuar nisso ou pelo menos já anotar ali o que você vai colocar no seu tratamento, beleza? Feito isso, pessoal, uma das técnicas que tem se demonstrado com muito efeito para praticamente todas as condições do ombro, quando se fala em sintomas de impacto, então, a gente tem uma revisão sistemática recente que mostra a efetividade da terapia manual no complexo do ombro, principalmente no início do tratamento para sintomas de impacto. Fora isso, você vai falar assim, mas será que serve para tudo, Ramon? E se eu tiver um paciente com capsulite adesiva? Vai servir também. Não estou dizendo que você vai pegar o paciente na fase de congelamento, aquela fase de aumento de dor, aquela fase de diminuição da mobilidade e ir lá mobilizar propriamente a glândula humeral. Mas por que você não pode fazer uma terapia manual na coluna torácica, na coluna cervical, no ombro, no cotovelo, no punho? O que te impede? Talvez de uma maneira, de um ponto de vista neurofisiológico, isso pode ajudar também. Isso falando em capsulite adesiva. Sintomas de impacto, a revisão traz muito bem colocado que no início do tratamento a terapia manual é muito relevante para diminuir dor e diminuir a incapacidade, ou seja, melhorar a funcionalidade do seu paciente. Então, é muito importante que você saiba ou tenha no seu arsenal aí técnicas de terapia manual. Principalmente técnicas de distração lateral, técnicas para ganho de mobilidade de rotação interna do ombro, que é um dos principais déficits que a gente encontra, técnicas para alívio de dor ao movimento. Então todo esse conjunto de técnicas aí, região cervical, torácica, externo-clavicular, podem fazer uma diferença, principalmente no início, sabe aquela estilingada do seu tratamento, aquele passo largo no começo do tratamento, pode estar diretamente envolvido, está diretamente envolvido com a terapia manual aplicada ao complexo do ombro, beleza? Essa é a técnica de distração lateral. Essa técnica é oriunda do conceito Maitland e é uma mobilização da articulação do ombro, também conhecida, como o querido professor Rubens disse, como aspirina do ombro. Aqui aplica-se aquele critério que a gente comentou lá no começo, dos graus, grau 1, 2, 3, 4 e 5.
nesse caso não há o grau 5. Vou mostrar aqui um grau 3, que é uma das opções mais utilizadas nessa técnica. Então eu costumo fazer de maneira lúdica um passo a passo. Eu digo assim, você tira o paciente para dançar, então abre o braço dele, faz uma abdução do ombro, faz uma pegada axilar, né? Trava aqui em você, e a minha primeira mão vai entrar lá na região axilar, enquanto a minha segunda mão pega próximo à cabeça humeral. Feito isso, se houver a possibilidade, pode cruzar um polegar com o outro, se não, pode deixar lado a lado. Como é uma distração lateral, eu preciso virar o meu corpo. Para isso, eu vou praticamente ficar de costas para o paciente e abrir o meu cotovelo, que indica a direção da minha mobilização. Feito isso, eu posso iniciar as oscilações rítmicas, onde eu mobilizo de forma lateral a articulação glenohumeral. Você pode aplicar essa técnica por 60 segundos e retestar a melhora da queixa do paciente, principalmente se for um movimento ou uma tarefa específica. Outra coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, são os exercícios, né? Será que a gente ainda está pensando de maneira isolada, está fazendo manguito isolado? Eu costumo sempre perguntar nos cursos, quando foi a última vez que você fortaleceu o abdômen do seu paciente com dor no ombro? Vamos de novo? Quando foi a última vez que você fortaleceu o abdômen do seu paciente com dor no ombro? Talvez alguns estão pensando, poxa, eu nunca fortaleci, ou uma vez ou outra porque era um atleta. Tudo bem, mas os estudos vêm mostrando que a interação de cadeias, ou seja, complexos musculares e não músculos isolados, né, complexos que estão interligados através da fáscia, podem transmitir energia e devem fazer parte do tratamento do ombro. A maioria dos estudos ainda com pessoas saudáveis, mas no meu próprio mestrado a gente fez com pessoas com dor no ombro e realmente parece ser o próximo passo da literatura. Já estou entregando para vocês aqui. Trabalhar a condição em cadeias e não só isoladamente manguito, isoladamente o serrátil, isoladamente trapézio inferior e médio ou ascendente e intermédio, né? E ficar fazendo liberação, mobilização de tecido mole em trapézio superior ou trapézio descendente. Então, assim, trabalhar em cadeias pode dar uma resposta muito melhor, tá? Além do que, se a gente for falar de discinese, eu nem falei dela lá na avaliação porque ela vai ser muito mais relevante quando se fala de atletas. Atletas overhead, que trabalham com o braço acima da cabeça. Esses caras precisam ter uma atenção especial em relação à discinese escapular, porque eles podem ter um risco futuro de dor. Fora isso, a discinese não remete mais dor no ombro. Ela não significa ter dor no ombro. Então, se você for tratar, não adianta mais ficar olhando aquele volante, sabe? Eu vou fortalecer o trapézio inferior e o serrátil porque eu tenho uma discinese tipo 2. Não caia mais nessa. Pense no movimento, pense na ativação muscular, pense em grupos, não pense mais de maneira isolada. Isso pode fazer uma diferença muito importante no seu paciente, inclusive se a gente falar de paciente com dor crônica, onde você consegue colocar dupla tarefa, né, com exercícios de cadeia, e isso pode ajudar no tratamento do seu paciente com dor crônica também, ou dor persistente. Então, esse é o ponto aí do tratamento, né, que eu vim falando, desde a terapia manual e os exercícios em cadeia. Ramon, mas eu atendo uma senhora, não adianta falar que ela vai fazer em cadeia. Pessoal, se você colocar uma perna contralateral à frente, né, e fizer serrátil ou fizer remada, você já está ativando cadeia. Então não precisa ser nada mirabolante. Claro que você pode ir evoluindo e deve evoluir em grau de dificuldade para exigir mais do sistema nervoso central. Não que a dor do seu paciente dependa de carga para melhorar, a não ser que a gente esteja falando de uma tendinopatia especificamente, né? Mas alguns estudos têm mostrado que mesmo sem evoluir carga, só o fato de fazer exercício
melhora a dor e melhora a função, então é algo muito interessante. Claro que se você quer ganhar aumento de secção transversa, hipertrofia, é interessante sim, colocando carga, mas é um adendo que eu faço aí, talvez para dor e função o movimento já basta, o exercício já basta, beleza? Pessoal, eu queria ficar aqui falando muito mais, poderia falar, sei lá, um mês inteiro aqui, não a semana da Xpert no ombro, mas realmente o tempo é limitado e eu quero que vocês absorvam o conteúdo, então não vou ficar tagarelando aqui horas e horas, mas eu falo para vocês, tudo isso que eu fui pontuando, eu tenho um mapa disso, eu tenho uma trilha disso, que é o que eu sigo no dia a dia, que é esse raciocínio que eu coloquei para vocês aqui agora, é o que eu aplico, eu estou compartilhando aquilo que eu uso, do que eu estudo, do que está na literatura, né? Não tem nada inventado da cabeça do Ramon, e sim de grandes pessoas que pesquisam, grandes pessoas que atendem paciente todo dia e seguem esse raciocínio. Então eu tenho um passo a passo desenhado na minha cabeça, mas é claro que aqui em um vídeo eu não vou conseguir passar para vocês, enfim, a gente vai falar mais disso no próximo vídeo, tudo bem? Então deixa suas dúvidas aqui, faça suas perguntas, eu vou interagir com vocês, vamos conversar, comenta aqui e no próximo vídeo a gente volta a se falar. Um abraço!